Olá, tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Esse é um canal de costura e modelagem de roupas. Porém, hoje eu vou ensinar a fazer essa manta que eu vou dar de presente. É uma manta bem simples, mas que tem bastante dicas durante o vídeo que você pode até mesmo utilizar nas suas peças de roupas. Eu espero que você goste do conteúdo. Se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Então vamos lá para a aula de hoje? Eu vou fazer duas mantas de bebê para dar de presente e eu comprei 1 metro de cada cor de tecido que você está vendo. Aqui embaixo eu tenho 1 metro de cambraia e esses dois são tricolines. Esse do meio é esse aqui, ó, vou mostrar mais de perto. É um poá lilás com branco e o de cima é um lilás. E também comprei 3 metros de cianinha. E se por acaso faltar, eu compro mais. Como é uma peça que eu nunca fiz, as medidas eu vou deixar no final ou na descrição do vídeo. Eu vou começar o corte pelo tecido poá. E quando a gente compra o tecido, o vendedor rasga o tecido para cortar uma parte pra gente, e isso faz com que o tecido fique torto. Então, esse lado aqui eu já acertei. E se você tiver dificuldade de acertar o tecido, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando. Vou deixar aqui em cima para você assistir. Como eu disse, eu tenho 1 metro de tecido que fica nesse sentido aqui onde está a orelha. Então eu dobrei o tecido para cá, colocando orelha com orelha e alfinetei as duas orelhas. Esse tecido tem um pouco mais do que 1,40 m aqui na largura. E eu quero tirar duas mantas dele, então vou pegar esse lado que está reto e pego essa ponta, jogo para cá. Aí eu vou ter uma reta aqui que eu vou cortar e depois eu corto aqui na dobra separando as partes. Aí eu vou ficar com 2 quadrados. Na hora de posicionar o tecido, você tem que excluir a orelha. Então, o meu tecido de cima aqui, ele está um pouquinho para dentro da orelha. Se você quiser, você pode cortar a orelha antes. Depois disso, você vai medir dessa ponta a essa e dessa ponta a essa. Tem que dar o mesmo valor. Aqui eu coloquei a fita métrica inteira assim, só para você conseguir visualizar, mas você tem que medir separadamente. Dessa ponta a essa, digamos que deu 70, aí você vai medir daqui a aqui, tem que dar o mesmo valor para você ficar com o quadrado exato. Agora eu vou cortar o forro. Eu quero ir compartilhando com você os meus erros para você não precisar de passar por eles. O ideal é começar o quadrado pelo tecido mais estreito, que no meu caso aqui é o branco. Como eu não medi antes essa largura, então eu vou ter que tirar uma beiradinha aqui, ó, do de cima. Porque aqui embaixo tem a orelha, eu ainda tenho que tirar a orelha do tecido de baixo. Então na hora que eu cortar aqui, se eu tirar a orelha e não cortar no de cima, esse aqui vai ficar maior do que o de baixo. E os dois tem que ficar no mesmo tamanho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui a orelha fora. E aí, no meu caso aqui, o tecido de cima, ele tá um pequeno defeito aqui, ó, meio esbranquiçadinho na beirada. Então, eu vou cortar a orelha junto com o tecido aqui e esse pedaço esbranquiçado vai sair. Depois tem a costura aqui, né? Ele vai ficar embutido, não vai aparecer. E o ideal, se eu quisesse um quadrado exato, era tirar um pedacinho aqui também, ó, nesse sentido. Só que eu não vou mexer não, eu vou cortar só aqui porque é pouco, e aí vou deixar essa diferença. Então, no meu caso aqui não vai ser um quadrado exato. Mas aí você, quando for cortar, você começa pelo tecido mais estreito, começa o quadrado, né, pelo tecido mais estreito, depois você coloca por cima do outro tecido para cortar. Então, agora cortando o forro, eu vou cortar aqui, ó, aqui e tirar a orelha aqui, ó. Aqui esse tecido branco, ele está dobrado, ou seja, as orelhas estão para cá, ó. As duas orelhas estão para cá, igual eu fiz no outro. A dobra tá para lá e as orelhas para cá. Então, agora eu vou cortar aqui, retirando a orelha, e aí os dois tecidos vão ficar no mesmo tamanho.
Para fazer o babado, eu dobrei o tecido da seguinte forma, encostando orelha com orelha, aqui. Depois eu dobrei mais uma vez, ou seja, o tecido está dobrado 2 vezes. E aí eu cortei 3 tiras com a largura de 10 centímetros cada uma. Eu vou fazer a montagem do babado antes de fazer a montagem da manta. E o meu tecido avesso e direito são iguais. Então, na hora que eu dobrei esse tecido aqui para cortar as tiras, eu deixei a parte que eu imagino ser o avesso para dentro. Depois que eu cortei as tiras, eu fui na parte interna e dei um xizinho em cada tira, para na hora que juntar aqui não correr o risco de dar alguma diferença de coloração. E para fazer a emenda das tiras, eu vou usar a costura francesa. Se você tem dificuldade de entender costura francesa, eu tenho um vídeo bem explicado aqui no canal, vou deixar aqui em cima para você clicar e assistir. Mas é muito simples, basta juntar, no caso aqui o meu tá marcado avesso com avesso, então eu juntei aqui ó, avesso com avesso e passei uma costura. Depois eu corto o excesso de tecido, ou na hora que eu costurar, eu costuro bem na beiradinha, que aí não precisa de cortar, mas é bom cortar porque às vezes tem uns fiapinhos que fica aqui, ó, e pode aparecer do outro lado. Depois que você costura e corta o excesso, você vai virar novamente o tecido para lá, dobrar assim, e passar uma costura aqui, como eu fiz desse lado aqui, ó. Ó. Fica uma costura muito boa, fica uma costura limpinha, ó. E aí, para não ficar esse tecido assim, eu gosto de fazer mais uma costura aqui na beiradinha, prendendo essa parte nessa. Passa aqui uma costura aqui, ó, na beiradinha. Aí vai ficar do lado de cá, vai ficar uma costurinha aqui, ó. Se você quiser, você pode passar mais uma na beiradinha aqui. Aí fica como se fosse um enfeitezinho do tecido, no tecido, né? Para o babado ficar aplicado com franzido por igual em toda a manta, eu fiz algumas marcações aqui no forro da seguinte forma. Eu encostei uma ponta na outra, dobrando ao meio. Aqui eu coloquei um alfinete para você ver, mas na verdade eu dei foi um pique ali que fica melhor depois. Aí eu dobro de novo, encostando a dobra aqui na ponta. Coloca direitinho. Assim. E aí faz outra marcação aqui. E isso você vai fazer nos 4 lados do forro. Quando eu fiz as emendas das tiras de tecido para fazer o babado, eu não fechei como se fosse um círculo, eu deixei uma tira comprida, ou seja, eu tenho 2 pontas aqui sem emendar. Eu fiz dessa forma porque aqui eu estou fazendo um teste para ver se vai ficar bom a quantidade de franzido. Como é uma peça que eu nunca fiz, então eu tô indo por essa ideia aí. E se eu tivesse emendado aqui as 2 pontas, depois se eu precisar acrescentar um pouco mais de tira de tecido aqui para fazer o babado, para aumentar o volume, eu ia ter que desmanchar para emendar. Então eu fiz dessa forma que eu acho mais fácil. Ao final desse vídeo você analisa se você quer com mais franzido ou com menos franzido. Caso eu acrescente uma tira aqui a mais ou um pedaço de tira, eu vou falar para você. Aí você tem uma ideia do que eu estou fazendo. Agora eu vou fazer as mesmas marcações que eu fiz no forro. Para isso, eu vou encostar ponta com ponta, ou seja, eu estou dobrando a tira ao meio. E na metade dela, ou seja, na dobra dela, eu fiz uma marcação. Aqui eu coloquei alfinete para você ver, mas eu dei um pique e um risquinho aqui. E essa marcação ela tem que ser feita só de um lado, do lado que você vai franzir. Aí eu encosto a dobra aqui na ponta. Aí no outro lado, onde está a dobra, do lado esquerdo aqui, eu também tenho outra marcação. Aí eu vou encostar essa dobra ali. Tem que ajeitar direitinho, né, pra ficar certo. Aí na dobra de cá, do lado esquerdo, eu também coloco um alfinete ali marcando. Eu dei piques, tá? Só tô colocando alfinete aqui pra você ver. Então eu vou encostar essa dobra aqui.
encar bem certinho o tecido, tá? E marcar aqui também, ó. Aí eu faço a marcação aqui nos tecidos que estão aqui. É melhor dar pique que depois você faz a marcação a lápis. Porque os piques só vai servir para marcar lápis, porque na hora que franzir vai ser difícil ver o pique. E com a marcação do lápis você consegue visualizar. Agora para marcar lápis aqui sem o pique também fica difícil, então por isso que eu fiz os dois. Eu vou fazer a bainha do babado antes de franzir. Então no lado contrário onde eu fiz as marcações, ou seja, as marcações estão aqui, eu vou fazer a bainha do lado de cá. E eu gosto de fazer da seguinte forma: eu viro a beiradinha do tecido uma vez e passo a costura. A largura que eu escolhi aqui é que vai ser a largura da minha bainha. Então, se eu quero uma bainha mais estreita, eu diminuo essa largura aqui. Se eu quero ela mais larga, eu aumento. E aí, eu fazendo assim, facilita na hora de virar a bainha, porque senão tem que virar duas vezes, né? Uma para dentro, depois mais uma. Então, já com ela costurada aqui, fica fácil, depois eu só viro aqui, ó, na largura que eu escolhi. E aí pelo lado avesso eu vou ter duas costurinhas, mas pelo lado direito eu vou ter uma só. Depois que eu fiz a bainha no babado, eu posicionei ele aqui no forro da seguinte forma: com o direito do forro voltado para cima e o direito do babado voltado para baixo, ou seja, direito com direito, eu coloquei as marcações do babado junto com as marcações do forro. As quinas do forro conta também como uma marcação, então a marcação do babado vai coincidir com uma quina do forro. Eu deixei as emendas aqui pro meio do forro, porque fica mais fácil depois para emendar, do que se eu deixasse na quina, por exemplo. E aqui eu deixei um espaço de 1,5 cm para depois eu emendar, porque como eu falei, eu estou analisando a questão do volume do franzido. Eu deixei 1,5 cm nas duas pontas, ó, 1,5 cm na de cima e 1,5 cm na de baixo, para depois eu juntar as duas pontas. Agora eu vou franzir o babado sem pegar aqui no forro, por isso que eu botei o alfinete mais próximo aqui da beirada. E aqui eu vou passar uma costura só, mas quando o tecido é muito grande, assim igual um babado que é bem grande, o ideal é passar duas costuras de franzir. Tem uma outra técnica também, que é você colocar um barbante aqui e passar um ponto de zigue-zague sem pegar aqui no barbante. Mas eu não gosto muito dessa técnica não, mas aí se você souber fazer, você passa. No meu caso aqui eu vou passar uma costura só de fora a fora. Eu já preguei o babado no tecido e como eu falei, tudo que eu for errando eu vou te falar para você não errar também. Então primeiramente eu preguei o babado no forro, só que aí não deu certo por causa da beirada aqui do tecido, ia ficar com o avesso para fora. Aí de todas as formas que eu tentei não ficou legal, então eu acabei tirando e pregando ele aqui no tecido principal, da mesma forma que eu expliquei anteriormente. E essa beirada aqui, talvez eu até tire ela, desmanche e pregue aqui um viés na beiradinha, talvez até um viés desse próprio tecido aqui, ó. Eu ainda vou ver, no final, depois que eu cortar a outra manta, aí eu vou ver se eu tiro e prego esse aqui. Se o babado for dobrado, dá certo pregar tanto no forro quanto no tecido principal. Para fazer essa quina aqui tem um segredo. Você vem costurando reto de lá para cá até chegar aqui no final, ó. Aí você corta a linha e começa daqui para cá reto. Não precisa de arrematar não, porque depois vem um tecido por cima para costurar aqui de novo. Recapitulando o que foi feito para não ficar dúvida, primeiro eu fiz as marcações no tecido principal e no babado, dando aqueles piques como eu expliquei anteriormente. Depois eu coloquei os piques do babado junto com os piques do tecido. Franzi o babado somente nele, sem pegar no tecido. Distribuí o franzido em toda a volta, deixando mais franzido nas quinas. Alfinetei em todas as partes para ficar fácil de costurar. E aí eu passei uma costura em toda a extensão da manta. Agora que eu tenho o tecido principal com direito para cima e os babados voltados para dentro. Posicionei o forro com direito para baixo
E agora eu vou costurar em toda a extensão da manta, deixando um espaço sem costurar para eu conseguir virar ela para o outro lado. Depois de costurar o forro, antes de revirar, você vai em cada canto e corta o excesso de margem de costura que fica neles. E aí você revira e introduz alguma coisa pontuda, tipo uma tesoura, por exemplo, e empurra os cantinhos para fora. Aqui no lado do forro, onde tinha abertura, eu costurei a mão com pontos invisíveis. Aqui do lado de cá, no lado do tecido principal, eu vou colocar a cianinha em toda a volta dela. Dá para colocar aqui na beirada também, que fica legal, mas eu vou colocar só aqui, ó. Eu passei o ferro na beiradinha aqui do tecido para abrir bem assim, ó, de um lado e de outro, para colocar a cianinha e não ficar dobrando aqui, ó, assim por cima, ó. Principalmente embaixo que eu não estou vendo. Agora eu vou costurar a cianinha com ponto de zigue-zague. E antes eu estava usando a linha lilás, agora eu troquei por branco, porque a cianinha é branco e o forro aqui também é branco. Aí, para não dar contraste de cor de linha. E agora eu vou costurar em toda a volta a cianinha. Eu acabei cortando mesmo uma tira do tecido principal, na verdade foram 3 tiras. Eu fiz a emenda delas e costurei aqui na beirada, colocando direito com direito. Costurei com a largura de um pé de máquina e essa tira tem 2,5 cm de largura. Agora eu vou cortar o excesso da margem de costura que está aqui, deixando ela bem estreitinha. Eu já cortei a beirada aqui da margem de costura, deixando ela bem estreitinha. E aí eu pego a tira de tecido que estava virado para cá, né? Viro ela toda para lá, ó. E aí encosto a beiradinha dela aqui, ó, na margem de costura, dobrando assim, ó. E aí eu dobro mais uma vez por cima ali da margem. O ideal é ela ficar um pouquinho abaixo da emenda da costura, porque aí pelo outro lado você vai passar a costura na beiradinha e aí vai pegar em cima da dobra aqui do tecido. E aí eu já alinhavei, ó, em toda a volta. É bom alinhavar porque fica mais fácil para costurar. E aí eu vou passar uma costura aqui pelo lado direito, aqui ó, na beiradinha, ó, na parte do viés aqui, ó. Eu tô falando viés, mas na verdade é uma tira reta, não é viés, tá? Porque apesar do babado parecer ser redondo, mas lembra que eu cortei uma tira reta, então ele não é redondo. Então não vou precisar de ser tecido enviesado. É uma tira reta mesmo, que eu cortei no sentido da largura do tecido. Aí então agora eu vou costurar aqui pelo lado de cá, ó, aqui na beiradinha. Eu passei a costura em toda a volta aqui do babado, prendendo o viés. Ficou assim pelo lado direito e pelo lado avesso assim. Eu achei que ficou bem melhor feito assim, porque aí os dois lados ficam com bom acabamento. Da outra forma, fazendo a bainha, é um jeito de se fazer, mas para meu gosto aqui, desse jeito ficou melhor. Mas aí você fica com as duas opções. Da cianinha que eu comprei e coloquei em toda a extensão aqui da manta, eu comprei 3 metros, só me sobrou esse pedacinho aqui, ó. Eu coloquei um botãozinho em cima ali só para dar um charme, mas depois eu vou até falar com a mãe da criança se ela quiser tirar, porque eu fico com medo de machucar a criança, né? E tem outras formas de fazer aqui, colocar um laço só, colocar uma aplicação de algum bichinho. O meu eu vou deixar bem simplesinho mesmo. E tem pessoas que usam, ao invés do tricoline aqui, colocam aquele tecido piquê, se eu não me engano. E no forro colocam malha de algodão. É bom que amarrota menos, porque esse tecido ele amarrota um pouquinho. Depois você dá uma olhada na descrição, que eu vou deixar todo o material anotado lá que eu gastei aqui. E assim eu finalizo a aula de hoje. Eu espero que você tenha pegado todas as dicas desse conteúdo. Eu te convido para se inscrever aqui no canal e estar comigo aqui na próxima semana. Antes de ir, vou deixar para você meditar um versículo da Palavra de Deus.
Fique com Deus, até a próxima, tchau!